Olá, leitores e pensadores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos desvendar um livro que me fez parar e refletir a cada página, o mesmo de sempre com Same as Ever, do brilhante Morgan Housel. Se você já leu A Psicologia Financeira, sabe que Housel não entrega receitas prontas, mas sim lentes para enxergar o mundo de uma forma mais clara. E é exatamente isso que ele faz aqui, mas com uma perspectiva ainda mais profunda. Em um mundo obcecado pela próxima grande novidade, pelo próximo salto tecnológico, pela próxima moda, Housel nos convida a olhar para trás. Ele nos pergunta: o que, apesar de toda a mudança, permanece o mesmo? O que, no comportamento humano, nas dinâmicas de mercado, na vida, é asterisco imutável asterisco? Minha análise inicial é que Housel nos oferece um antídoto para a ansiedade da mudança. Ele nos lembra que, embora as ferramentas e a velocidade evoluam, os motores emocionais e os padrões de decisão humanos persistem. É como se ele dissesse: olhe para o passado não para prever o futuro, mas para entender o presente. E, meus amigos, isso é revolucionário, especialmente em um Brasil que vive em constante transformação econômica e social. Vamos explorar as 5 lições principais que, na minha opinião, são as mais impactantes deste livro. A primeira grande lição de Housel, e uma que eu considero crucial, é que as histórias contam mais que os dados. Nós, seres humanos, somos criaturas de narrativas. Podemos ter planilhas cheias de números, gráficos impecáveis e análises frias, mas o que realmente nos move, o que nos faz comprar, vender, acreditar ou desistir, é a história que contamos a nós mesmos e uns aos outros. Pense nas eleições brasileiras, nem sempre o candidato com o melhor plano econômico ou os dados mais robustos vence. Muitas vezes, quem cria a narrativa mais convincente, a história que ressoa com as esperanças e medos da população, é quem sai vitorioso. No mercado financeiro não é diferente. Quantas vezes vimos empresas com fundamentos questionáveis serem supervalorizadas porque a história de crescimento ou a visão revolucionária cativou os investidores? E o contrário também, empresas sólidas, mas sem uma narrativa de tirar o fôlego, ficam esquecidas. Minha opinião é que entender isso é libertador. Não se trata de ignorar os dados, mas de reconhecer que eles são a espinha dorsal, enquanto a história é o sangue que pulsa no corpo das decisões. Para o investidor brasileiro, isso significa ir além da análise fundamentalista e se perguntar: qual é a história que está sendo contada sobre essa empresa, essa ação, esse setor? E, mais importante, essa história é sustentável? Ela se alinha com a realidade dos dados ou é pura fantasia? É um lembrete para sermos céticos, mas também para reconhecer o poder irracional, mais real, das narrativas. A segunda lição poderosa é sobre o que Housel chama de o poder das caudas longas. Basicamente, significa que a maioria dos resultados, sejam eles bons ou ruins, vem de um número muito pequeno de eventos. Pense na sua carteira de investimentos. É muito provável que a maior parte dos seus retornos positivos venha de pouquíssimas ações ou fundos que tiveram desempenhos excepcionais, enquanto a maioria dos outros apenas cumpriu o esperado ou decepcionou. No Brasil, vivemos isso com as crises econômicas. A maior parte do tempo temos uma inflação sob controle e crescimento modesto, mas são os poucos eventos de hiperinflação, planos econômicos drásticos ou recessões profundas que realmente moldam a história financeira de uma geração. O mesmo vale para o lado positivo. O sucesso estrondoso de uma única startup que vira unicórnio pode compensar centenas de investimentos falhos para um fundo de venture capital. Minha análise pessoal aqui é que essa lição nos ensina sobre a paciência e a resiliência. Não podemos prever qual evento será a cauda longa, mas podemos nos posicionar para aproveitar as positivas e mitigar as negativas. Significa diversificar para ter várias apostas e aumentar a chance de pegar uma cauda positiva, e ter uma margem de segurança robusta para sobreviver às caudas negativas. Não se desespere com os pequenos percalços diários, pois o que realmente importa são os poucos eventos que definem o jogo. A terceira lição que ressoa fortemente comigo é a da persistência do comportamento humano irracional. Housel argumenta que, por mais que evoluamos tecnologicamente, por mais que tenhamos acesso a mais informações e ferramentas, a base da nossa psicologia, nossos medos, ambições, inveja e otimismo, permanece a mesma. A história se repete não porque os cenários são idênticos, mas porque a forma como as pessoas reagem a eles é previsível em sua imprevisibilidade. Veja o que acontece em períodos de euforia no mercado brasileiro, como na febre das IPOs ou em bolhas de certos setores.
As pessoas correm para investir em algo que está bombando, muitas vezes sem entender os fundamentos, movidas pelo medo de ficar de fora, o famoso FOMO. Depois, quando a correção vem, o pânico toma conta e vendem tudo no fundo. É o mesmo comportamento de manada que vimos em séculos passados, apenas com novas tecnologias e ativos. Minha opinião é que, para qualquer um que lide com finanças ou negócios, é fundamental aceitar que não somos seres puramente racionais. A melhor defesa contra essa irracionalidade, seja a dos outros ou a nossa própria, é o autoconhecimento e a disciplina. Crie regras para si mesmo, tenha um plano e tente não se desviar dele quando as emoções estiverem à flor da pele. Não lute contra a natureza humana, mas aprenda a navegá-la. A quarta lição que me marcou é a lógica invertida da escassez e da abundância. Ouzel explora como a escassez nos leva a valorizar certas coisas desproporcionalmente, enquanto a abundância nos faz ignorar o que é verdadeiramente valioso. No Brasil, isso é gritante. A água limpa, o ar puro, a segurança, o tempo de qualidade com a família, coisas que deveriam ser abundantes e valorizadas por si só, muitas vezes são tratadas como commodities em grandes centros urbanos, ou tornam-se escassas e, consequentemente, extremamente caras. Por outro lado, a abundância de informação na internet pode nos levar a subestimar o valor do conhecimento profundo e curado, ou a priorizar o supérfluo. Um exemplo prático: o acesso fácil ao crédito, uma forma de abundância de dinheiro, levou muitos brasileiros a se endividar excessivamente, desvalorizando a poupança e a construção de patrimônio a longo prazo. Minha análise é que esta lição nos força a reavaliar nossas prioridades. O que realmente tem valor duradouro? O que estamos subestimando por ser abundante em nossas vidas, até que se torne escasso? Focar no que realmente importa, mesmo que não seja raro ou excitante, é um caminho para uma vida mais plena e financeiramente sólida. Valorize o que você tem, especialmente aquilo que é facilmente dado como certo. Por fim, a quinta lição, e talvez a mais prática para a vida e os investimentos, é o prêmio invisível da resiliência. Ouzel argumenta que, muitas vezes, não é ser o mais inteligente, o mais rápido ou o mais ousado que garante o sucesso, mas sim a capacidade de sobreviver, de permanecer no jogo, de resistir às adversidades. Ele fala sobre a importância da margem de segurança em tudo o que fazemos. No Brasil, onde a volatilidade econômica é quase uma constante, a resiliência é um superpoder. Empresas que sobreviveram a múltiplos planos econômicos, hiperinflação, crises fiscais, não o fizeram porque eram sempre as mais inovadoras, mas porque tinham caixa, dívida controlada, e a capacidade de se adaptar e aguentar o tranco. Para o investidor individual, isso se traduz em ter um fundo de emergência robusto, não se alavancar demais, diversificar a carteira e ter paciência para não precisar vender ativos na baixa. Minha opinião é que a resiliência é a base de tudo. Sem ela, todas as outras virtudes financeiras e de vida correm o risco de desmoronar na primeira tempestade. É o que te permite esperar pelas caudas longas positivas e superar as negativas. Construa uma vida e um patrimônio que possam absorver choques, porque eles virão, é o mesmo de sempre. Chegamos ao fim de mais uma jornada literária, e preciso compartilhar minha crítica honesta, o mesmo de sempre. Morgan Housel é um mestre em contar histórias e conectar ideias complexas de forma acessível. O livro é uma joia de sabedoria temporal, cheio de insights que realmente mudam a forma como vemos o mundo. Meu único porém, se é que posso ter um, é que para alguns leitores, o estilo de Housel, com suas histórias curtas e lições concisas, pode parecer um pouco repetitivo em certos momentos, ou talvez um tanto quanto abstrato, sem aprofundar-se tanto em cada tema. No entanto, essa é uma característica de seu estilo e, para mim, é o que torna a leitura tão agradável e memorável. Ele não quer te dar um manual, mas sim uma bússola. É um livro que eu recomendo para absolutamente todos, independente do seu nível de conhecimento em finanças ou negócios. Ele vai te dar uma perspectiva que a maioria das pessoas não tem. E agora, quero saber de você, qual dessas lições mais ressoou com a sua realidade? Já conhecia o trabalho de Morgan Housel? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo análises de livros que realmente importam, não se esqueça de curtir e, o mais importante, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!